Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Preparando Pós-Parto de 0 a 3 meses. Aqui você verá informações e técnicas importantes para que o seu pós-parto seja o mais leve e consciente possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno e enfermeira, mamãe da Alicia e estarei com você nessa jornada. Vem comigo! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hora dourada. Você já ouviu falar sobre esse termo? Se você não conhece, fica ligadinho porque aqui hoje a gente vai falar sobre tudo que envolve esse momento. Desde lá da gestação para que a gente possa entender tudo que acontece com o nosso bebê, até realmente o parto acontecendo, o pós-parto imediato e tudo que ele pode trazer de benefícios para o seu bebê. E antes da gente começar falando um pouco sobre esse momento em si, a gente precisa entender sobre o que acontece com o bebê durante a gestação e que vai ali desencadear um momento importante relacionado a essa hora dourada depois do nascimento. Quando o bebê está lá dentro da nossa barriga, no processo da gestação, ele está vivendo um mundo em que para ele é totalmente propício, um ambiente totalmente adequado para esse bebê. Então, dentro lá da nossa barriga, do nosso útero, o bebê ele está em uma posição favorável, ele tem ali suporte vindo da placenta, que é um órgão super importante que vai ser responsável por nutrir, dar ali oxigênio, dar suporte, todos os nutrientes importantes para o seu bebê, ou seja, vai ser a casa ali que o seu bebê precisa durante todo o processo da gestação. A placenta é o órgão mais importante que a gente tem durante o nosso processo gestacional. Então, o bebê fica ligado ali pela placenta através do cordão umbilical, que é aquele cordão que a gente corta depois que o bebê faz o seu nascimento. Sendo assim, ligadinho ali na placenta, ele recebe todo o aporte necessário para sua sobrevivência. Mas Isa, então quer dizer que o meu bebê respira pela minha placenta? Sim, o seu bebê, ele não respira pelo nariz e pela boca. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia de que o cordão umbilical pode ali ser responsável por asfixiar o bebê se ele estiver enrolado no pescoço. Mas isso não acontece, não. O bebê respira justamente pelo cordão umbilical. Então, ligado ali na placenta, ele vai receber todo o oxigênio necessário para que a sua respiração, ali a sua parte de oxigenação aconteça. E dessa forma, só para a gente entender, o cordão ele pode estar enrolado no corpo todo do bebê e ele não vai ter asfixia. Afinal, ele não respira, então, pelo nariz e pela boca e não vai ser ali asfixiado pelo cordão. Já adianto que se alguém te indicar uma cesariana por causa disso, foge. Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Então, o bebê, ele está sendo nutrido ali com todo o seu aporte necessário através da placenta, pelo cordão umbilical, que chega ali para ele. Então, durante o processo da gestação, o bebê, ele está em um ambiente com um líquido, que é o líquido da bolsa, o líquido amniótico. Esse líquido, ele tem uma temperatura adequada e uma consistência adequada para o bebê. Além disso, ele tem toda a proteção uterina ali com as suas várias camadas, que protegem o bebê de impactos, ou qualquer outro tipo de coisa que possa vir a acontecer. O bebê também está dentro da barriga com uma temperatura sempre adequada e igual. Então, ele não sofre ali mudanças bruscas de temperatura, como acontece quando ele vem para fora aqui desse mundo. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Para a gente conseguir entender o quanto acontece uma mudança brusca para o bebê quando ele sai, então, da nossa barriga ali, do nosso útero, da sua casinha durante o processo gestacional e vem para esse mundo aqui de fora, com mudança de temperatura, mudança de ambiente e com uma nova função que ele vai ter que aprender na marra a fazer. Você sabe que função é essa tão importante? E sim, estou falando do processo de respirar. O seu bebê, assim que ele faz sua passagem para o mundo de fora do útero, ele vai precisar aprender a respirar. Agora, o pulmão dele não vai mais estar cheio de líquido como estava durante o processo da gestação e vai precisar encher de ar e começar o processo respiratório sozinho. E nesse momento, o bebê passa então por uma fase de impacto, dessa mudança brusca de um corpo que estava respirando através do cordão umbilical com a placenta e agora vai ter que respirar em plenos pulmões.
E aí o que acontece? A gente tá lá no momento do parto, a mulher entra em trabalho de parto. Quando a gente tem o trabalho de parto, né, acontecendo de forma natural, a tendência é que o seu corpo já vá mandando ali hormônios e toda uma carga importante para que o seu bebê consiga se adaptar mais fácil ao mundo aqui de fora. No caso de uma cesariana, principalmente das eletivas, que é aquela cesariana que a gente marca data e horário para acontecer, o corpo do bebê sofre um impacto um pouco mais brusco, porque ele não estava totalmente preparado para esse momento acontecer. E também falando naquelas cesarianas de emergência, quando a gente não tem outra alternativa e precisamos dela para a sobrevivência do bebê. Então pode ser que o bebê leve um tempo maior para se adaptar a tudo isso que vai acontecer de novidade ali na vida dele. Logo depois do nascimento, o bebê entra numa fase em que a gente chama de estabilização. Assim como o corpo do bebê passa por esse processo de estabilização, o da mãe também vai passar por esse processo. Afinal, o corpo sofreu mudanças, seja no trabalho de parto e no parto em si, seja no procedimento cirúrgico de uma cesariana, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças bruscas ali para o corpo da mulher. Então, os dois ali estarão em um processo de estabilização juntos. E talvez você já tenha ouvido falar alguma vez sobre a nota de Apgar. Nota de quê? Nota de Apgar. Apgar é uma sigla que a gente tem que vai ali elencar várias estruturas e questões de sinais vitais do bebê para a gente conseguir avaliar se esse bebê está, então, em plenas condições de se manter sozinho nesse novo mundo aí fora da vida intrauterina. Então, dentro dessa nota de Apgar, nós vamos avaliar 5 possíveis ali situações do bebê após o seu nascimento. Então, nós vamos enumerar essas condições do bebê. Cada condição vale 2 pontos. Por isso que lá na caderneta de nascido do seu bebê, você tem uma nota assim, nota de Apgar. E ela vai de 0 a 10. Normalmente a gente tem ali 9/9, 8/9, 10/10. Depende muito de como foi a condição de nascimento do seu bebê. Mas por que tem 2 notas lá, Isa? Porque nós iremos avaliar essa nota de Apgar no primeiro minuto de nascimento do bebê e no 5º minuto de nascimento nós vamos reavaliar para saber se alguma coisa melhorou ou até mesmo se algo piorou depois de 5 minutos que ele nasceu. Então, dentro da nota de Apgar, nós temos ali algumas avaliações para serem feitas. Nós vamos avaliar a respiração do bebê, seus batimentos cardíacos, seu reflexo, sua cor, né, a coloração da pele, seu tono muscular. Então, a gente tem muita coisa ali para avaliar logo depois que esse bebê nasce. E como é que a gente faz essa avaliação? Então, o pediatra ou o neonatologista que estiver em sala de parto, ou até mesmo a obstetriz e a enfermeira, possuem respaldo para avaliarem esse bebê logo depois do nascimento. E como é feita essa avaliação? Muitas vezes, diretamente olhando para o bebê, a gente consegue identificar ali se esse bebê nasceu bem ou não, e até mesmo auscultando seus batimentos cardíacos. Então, dessa forma, já é suficiente que a gente faça uma rápida avaliação desse bebê para saber se ele tem condições ou não de seguir em, sim, hora dourada. Então, entendam, a hora dourada, ela é um ato que parece muito simples, mas que ele tem muita coisa envolvida. E isso acontece desde lá do processo gestacional. Se esse bebê passou por um parto difícil, ou se esse bebê precisou de uma cesariana de emergência, de urgência, e tinha algum problema ali relacionado ao seu nascimento, pode ser que essa hora dourada, ela precise ser adiada por algum motivo. Mas algo muito importante relacionado à hora dourada do bebê é que não podemos menosprezar esse momento de pós-nascimento do bebê. Isa, você tá aí, hora dourada, pós-nascimento, mas o que é a bendita da hora dourada então? Tá bom, a hora dourada é basicamente o contato que o bebê tem com a mãe logo depois do seu nascimento. Então, estudos mostram e dizem que se a gente colocar o bebê em contato, principalmente pele a pele com a mãe logo depois do seu nascimento, nós temos grandes chances e altíssimas chances de um processo de estabilização desse bebê de uma forma mais fácil.
Então lembra que eu falei agora sobre a questão da nota de Apgar, que a gente vai avaliar ali 5 parâmetros do bebê para identificar se ele está conseguindo se estabilizar bem nesse novo mundo ou não? Pois é. Então, de acordo com a nossa nota de Apgar, a gente vai conseguir entender se esse bebê pode ali manter-se em contato pele a pele com essa mãe ou se ele vai precisar de algum outro tipo de assistência de forma mais imediata. Então, quando falamos de mundo ideal, o que seria o ideal? Que esse bebê, logo depois do nascimento, viesse ali então para o colo da mãe, para o calor do contato pele a pele, para que ele consiga então estabilizar os seus sinais vitais, aqueles que a gente avalia na nota de Apgar, e consiga então se manter de uma forma mais adequada depois do seu nascimento. Mas existe algum motivo que pode impedir esse bebê de seguir em hora dourada com a mãe? Sim, existem alguns motivos que podem levar a adiamento ou até mesmo retirada dessa hora dourada ali com o bebê. Então, por exemplo, se esse bebê nasce e não está conseguindo respirar sozinho, porque isso é sim uma tarefa difícil, a gente pode seguir de duas formas. A gente tenta fazer alguma alternativa, alguma manobra ali de auxílio para esse bebê ainda no colo da mãe, para que ele consiga se estabilizar, ou então, em algumas circunstâncias que são mais raras, mas que podem acontecer, esse bebê precisa ser levado para algum tipo de reanimação ou ressuscitação. E aí, nesses casos, a gente não consegue deixá-lo diretamente em contato com a mãe. Mas na grande maioria das vezes, a gente consegue colocá-lo diretamente em contato com a mãe, com o calor do corpo da mãe, e ir avaliando ali através da nota de Apgar e outras aferições ali de sinais vitais para entender se esse bebê está conseguindo então aos poucos se estabilizar ou não. O que infelizmente acontece bastante em salas de parto por aí é o adiamento desnecessário dessa hora dourada. Muitas vezes, profissionais desatualizados ou que não trabalham de acordo com as evidências científicas acabam pegando esse bebê ali da mãe e levando diretamente para alguns tipos de avaliações que não precisam acontecer de forma tão imediata. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando de pesar, medir, fazer aplicações, então colocar vacina no bebê, dar vitamina K ou outros tipos de aplicações ali que serão realizados com o bebê, sendo que isso poderiam ser atitudes esperadas ali um pouco até que o bebê consiga então se estabilizar com seus sinais vitais no colinho da mamãe. Entenda que a gente não precisa pesar o bebê ou até mesmo medir o bebê de forma tão imediata. O peso dele não vai mudar nada em 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Todos esses procedimentos podem aguardar que o bebê tenha a sua hora dourada com a mãe em contato pele a pele e que ele recupere então os seus sinais vitais de forma mais rápida. Após esse contato, após ali esse momento mãe e bebê, também, que promove vínculo, conexão e estimula ali até mesmo o processo da amamentação, aí sim a gente pode solicitar para essa mãe se podemos realizar, todos os exames físicos necessários do bebê. E aí sim, com a permissão da mãe, a gente vai então realizar os procedimentos necessários. Pesar, medir, trocar, colocar ali alguma vacina, dar alguma vacina necessária para o bebê, a injeção, e ali realizar todos os procedimentos que a instituição ou que até mesmo a mãe tenha concordado em realizar com o bebê. Mas uma dica bem importante é que a maioria, até mesmo desse exame físico todo aí feito com o bebê, dá para ser feito no colo da mãe também. Lógico que pesar não, né? Mas o restante, seja medir, fazer vacinas, medir a cabecinha do bebê e todas as outras etapas, a gente consegue fazer diretamente no colo da mãe. E isso gera um benefício gigantesco para todo mundo. E a amamentação na hora dourada, como é que ela fica? Essa é uma dúvida bem recorrente com as mães. Preciso amamentar o meu bebê logo depois que ele nasce? O meu bebê vai mamar grandes quantidades depois do nascimento dele? O meu peito vai estar esguichando leite ali para o meu bebê logo depois que ele nascer? E a resposta para todas essas perguntas é não. O seu bebê acabou de nascer.
Ele acabou de passar por todo o processo do parto junto com você. Seja um parto vaginal, que teve todo um trabalho de parto, que vocês estavam ali enfrentando aquele momento juntos, ou seja, uma cesariana de emergência ou até mesmo agendada, o seu bebê passa por todo o processo também com você. Então imagine, se você está cansada com o seu corpo se recuperando, o bebê também vai passar por esse momento de cansaço e necessidade de dar um minuto ali para ele conseguir estabilizar tudo novamente. Sendo assim, é muito importante que a gente faça o contato pele a pele com o bebê, que a gente tenha esse momento ali junto com a mãe e que sim, a gente estimule o processo da amamentação. Mas uma coisa muito importante é a gente lembrar que o bebê ele nasce com uma reserva energética. Então, muitas vezes ele não vai nascer já querendo mamar por fome, insano ali, né, de fome, totalmente doido de fome querendo o peito. Muitas vezes ele pode sim, né, querer o peito e vir com aquele reflexo ali de querer sugar, mas mais por conta dessa mudança que aconteceu, de toda essa nova fase que ele está vivendo, para se acalmar e se habituar com tudo que ele está ali vivendo naquele momento. Talvez você já tenha visto nos meus vídeos que eu sempre falo que no peito há muito mais do que leite. A conexão, a momento de calmaria, a tranquilidade, a gente consegue, né, deixar o bebê mais calmo e tranquilo quando a gente traz o bebê ao seio. Então, nesse momento, pode ser que o bebê não esteja totalmente com fome e sim com essas necessidades. Mas eu posso estimular o meu bebê a mamar? Pode, sem problema nenhum, e é até bom que isso aconteça, porque a gente consegue então fazer com que essa amamentação ali já vá fluindo desde o início. Mas desde que a gente tenha consciência de que o bebê não vai mamar grandes quantidades e, mais importante ainda, que o seu peito não vai esguichar leite ali logo depois que o seu bebê nasceu. O leite ele passa por fases, então cada fase ele vem em uma quantidade específica e de acordo com a capacidade estomacal do seu bebê. Nesse início, logo depois que o seu bebê nasce, ele tem um estômago muito pequenininho, então ele não precisa de muito leite ali para se saciar. Por isso, é óbvio que o seu corpo não vai ali ficar jorrando leite desnecessariamente, sendo que o seu bebê nem precisa disso. Vai sair uma quantidade pequena mesmo, mas totalmente adequada para o que o seu bebê precisa naquele momento. Então, você pode estimular o seu bebê no seio, pode deixá-lo em contato ali com o seu peito, desde que o bebê faça ali um contato direto com a boquinha no seu peito. Às vezes ele vai lamber, não necessariamente sugar ali o seu peito, mas é bom que esse momento vá acontecendo para que vocês dois vão se habituando ali com tudo isso que virá mais pra frente, que é o processo todo da amamentação. E quem aí é das redes sociais com certeza acompanhou o caso da blogueira VTube. Ela falou, né, depois do parto, que ela passou por um parto difícil, né, ela contou a história dela com o bebê Ravi e ela mostrou justamente isso que eu tô falando, a importância da hora dourada. Então todos os estudos comprovam, mas a VTube, que é uma blogueira famosa, também comprovou isso, mostrando a sua vivência com o bebê. Logo depois do nascimento, o bebê Ravi nasceu com um certo desconforto respiratório e que, de acordo com a neonatologista, estava bem considerável. Dessa forma, foi até colocado que ele poderia ser levado para a UTI se continuasse daquele jeito. Mas antes de levá-lo para a UTI, a equipe decidiu colocá-lo em contato pele a pele com a VTube. Mas aqui temos um adendo. A VTube não conseguiu realizar o contato pele a pele logo depois do nascimento do bebê, ficar naquela 1 hora que seria considerada a hora dourada. Eles não conseguiram ter esse momento. Mas esse momento veio posteriormente e, de todas as formas, isso auxiliou muito no processo de recuperação do desconforto respiratório do bebê dela. Foi colocá-la ali em contato com a pele da VTube, contato direto com o corpo dela, ele sentindo o calor da mãe, sentindo contato pele a pele com a mãe, ele foi estabilizando os sinais vitais. Então, ele não precisou ir para a UTI. Então, vejam como isso é realmente comprovado na vivência do dia a dia, na sua importância. Mas mais do que o caso da VTube, todos os estudos já comprovam que o contato pele a pele só traz benefícios, tanto para o bebê, para a estabilização dos seus sinais vitais, quanto para a mãe, que também consegue estabilizar melhor os seus sinais vitais, já ir criando vínculo e conexão com esse bebê, estimula o processo da amamentação, então são infinitos benefícios para todo mundo.
Então, sim, é possível ter um momento de hora dourada com o seu bebê logo depois do nascimento dele. A gente pode realizar a maioria ali da parte do exame físico diretamente em contato com essa mãe, avaliar os sinais vitais desse bebê enquanto ele estiver em contato com a mãe e, se necessário, né, solicitá-lo para que a gente possa fazer, então, exames mais específicos. Mas na grande maioria dos casos, o bebê pode seguir ali durante 1 hora ou até mesmo mais tempo em contato pele a pele com a mãe para que todo mundo fique bem estabilizado e depois seguir com a rotina normal da instituição em que o bebê nasceu. Mas há algo muito importante de se ressaltar nesse momento. Existem situações que farão com que o bebê não consiga realizar o contato pele a pele imediato com a mãe ou até mesmo esse momento de hora dourada. E calma, não quer dizer que você perdeu tudo. É só a gente entender o que o bebê precisa de fato naquele momento. Se o bebê não tá respirando, não tá conseguindo adequar os seus batimentos cardíacos, é muito mais benéfico para ele que ele faça uma avaliação específica em outro local, ou até mesmo com situações ali propícias, né, para esse bebê conseguir adequar seus sinais vitais. Então seja com realização de manobras, uso de oxigênio para esse bebê conseguir respirar melhor, do que, de fato, deixá-lo, né, em contato com a mãe diretamente, se ele não vai conseguir estabilizar tudo sozinho. Por isso, é muito importante que você se informe, que você busque informações baseadas em evidências científicas e que você tenha plena consciência de que cada situação leva a um tipo de atitude, mas que essas atitudes são super importantes e causam um desfecho diferente ali para a sua relação com o seu bebê. A informação é libertadora. Através dela, você vai conseguir oferecer para o seu bebê o melhor tipo de assistência após o nascimento dele e também gerar muitos benefícios para você mesma e para a sua recuperação pós-parto. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que está grávida e precisa saber dessa informação já para ir se inteirando sobre os assuntos relacionados ao pós-parto e se preparar para esse momento tão importante de encontro entre ela e o bebê dela. Deixa o seu like aí para me ajudar no canal e também já se inscreve para receber a notificação de todos os vídeos que virão por aqui. Se você quer me dar alguma ideia de vídeo novo, deixa também nos nossos comentários que vai ser um prazer ler. Um beijo! Até a próxima e tchau, tchau!